Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa as funções para ler os botões aqui de Start e Stop do manipulador aqui da esteira. Bom, então já estou aqui com o Factor.io aberto, eu vou mostrar para vocês a automação que nós vamos fazer nesse vídeo. Pode ver que ao lado da minha esteira eu tenho um painel de comando, né? Então nesse painel de comando nós temos aqui os botões Start, Reset, Stop e tem também aqui um botão de manual automático. Então se eu deixar minha esteira aqui no modo automático e pressionar aqui o botão Start, ele vai fazer exatamente o movimento lá que estava programado até o último vídeo. Então ele vai fazer a montagem da minha peça. A diferença é que agora eu vou conseguir acionar meu botão Stop. Pode ver que ele está piscando, né? Ele não vai parar em qualquer momento. Ele vai desligar primeiro os alimentadores, vai esperar terminar de montar as peças, né, para deixar a esteira vazia. Pode ver que ele já bloqueou os alimentadores, terminou de montar. Assim que a peça sair, ele desliga o meu sistema. Então essa vai ser a nossa função automático. Bom, então aqui eu já estou com o Codes aberto, né? Eu abri o arquivo da última aula, o aula 27, manipulador parte 2. Eu vou mandar salvar esse projeto como, né? Vou renomear ele aqui para aula 28, manipulador parte 3. Bom, e eu vou começar fazendo as alterações aqui no meu Factor.io. Então primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou clicar nesse botão para ele mostrar todas as entradas digitais. Então eu vou ter que ler essas entradas aqui dos botões, né? Botão Start, Reset, Stop. E do botão aqui que indica que meu manipulador está em modo automático. Então eu vou renomear ele para os mesmos padrões que eu estava utilizando. Então eu vou colocar aqui DI, botão automático. Vou colocar aqui também para o Reset, DI botão Reset. E por botão Start Stop é a mesma coisa. Um detalhe aqui, né, o botão Stop ele é um botão NF. Pode ver que ele já está acionado aqui, né, na hora que eu pressiono ele, ele abre esse contato. Então esse botão aqui é um botão normalmente fechado, não posso esquecer disso na hora que eu for programar aqui meu CLP. Eu já vou aproveitar também, já vou fazer a modificação aqui no Codes, né? Então eu já vou entrar aqui na minha lista de variáveis do Factor.io. Vou acrescentar aquelas entradas digitais que eu acabei de colocar lá, né? Seria o DI botão alto, o DI botão Reset, Start, Stop também. Vou declarar todos esses botões como do tipo booleano. E agora eu vou fazer as alterações aqui nas minhas saídas, né? Então já vou fechar aqui que eu não vou mais precisar. Então vou pegar aqui minha lâmpada do botão Start, minha lâmpada do Reset e do Stop. Também vou renomear eles aqui, né, para DO. Vou colocar como LED Reset. E eu vou renomear todos eles. Bom, já renomeei ele no meu Factor.io e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu Codes, né? Vou adicionar eles aqui DO LED Reset. Bom, então eu já criei as minhas 3 variáveis de saída aqui no Codes também. Então outra coisa que eu preciso alterar também é esse libera peça, que atualmente ele está forçado, né? Então eu vou tirar ele dessa opção forçado, vou deixar ele normal para ele ser acionado aqui pelo Codes. Então aqui eu já havia criado essas 2 variáveis, mas eu não estava utilizando elas, né? O DO libera peça. Mas agora como eu quero controlar essa saída de peça, né? Então na hora que eu apertar o botão Stop, eu quero parar essa saída de peças, por isso que eu vou ter que acionar elas aqui pelo meu programa. Bom, outra mudança que eu já vou fazer também, né? Vou entrar aqui em Symbol Configuration, vou clicar aqui em Build. Então pode ver que o Factor.io, as minhas variáveis aqui, FO, né? Ele ficou com esse quadrado aqui diferente, né, do selecionado. Porque, né, isso indica que nem todas as variáveis que estão aqui dentro, elas estão mapeadas. Então se eu clicar aqui, ó, no quadrado, então todas as variáveis que eu criei, elas já vão estar mapeadas ali no protocolo PCUA. Então eu já posso fazer o download no meu programa. Bom, como eu já fiz o download no meu programa, então o meu Factor.io ele já vai reconhecer essas variáveis ali na minha rede. Então eu vou apertar o botão F4 para entrar aqui em Configurations. Pode ver que aqui não mudou nada, né? Ele não apareceu as variáveis novas que eu acabei de criar. Então eu vou ter que entrar novamente aqui em Configuration. Nessa tela aqui eu vou clicar aqui em Browse para ele procurar novamente as variáveis lá no protocolo PCUA. Então agora sim, ó, ele já voltou aqui para o meu software e já encontrou as variáveis novas que eu criei. Dei botão automático, Reset e as minhas saídas aqui, que elas não estavam mapeadas até então. Então vou fazer um mapeamento agora só dessas variáveis que eu acrescentei. Dei botão automático, Reset, Start, Stop. E agora nas minhas 3 saídas também, né? O DO LED Start Stop. DO LED Reset está aqui, DO LED Start e DO LED Stop. Lembrando que essas variáveis que estão dentro desse quadrado são as variáveis aqui do meu Codes e as variáveis que estão aqui fora são as variáveis do meu Factor.io. Então eu já fiz o link das duas. Já posso voltar aqui no meu programa
E agora eu já posso começar a fazer as modificações. Bom, a primeira modificação que eu vou fazer vai ser para ligar e desligar a minha esteira através dos botões. Então até então eu havia criado essa variável chamada comando início automático, que eu estava forçando essa variável para o meu processo iniciar. E agora eu não vou mais forçar ela, né? Eu vou ligar essa variável ou desligar através dos botões externos ali do Factor.io. Então eu vou colocar aqui uma lógica, né, para ler esse botão. Eu vou colocar aqui if fo.di, botão start. Ou seja, se eu detectar que eu pressionei o botão Start, aí eu vou executar minha função aqui embaixo, né? Então eu coloco o den, eu vou fazer o que, né? Eu vou ligar aquela minha variável comando início automático. Então eu vou colocar ela em true. E se eu apertar o botão Stop, eu quero desligar aquela variável, né? Então eu vou colocar aqui, né? If factor.io.di, botão Stop. Só que lembrando que meu botão Stop ele é um contato NF, então aqui eu vou ter que colocar um NOT, né? Então se eu perder o sinal aqui do botão Stop, quer dizer que eu apertei ele. Então, eu vou executar a seguinte função, né? Comando início automático, igual a false. Posso até colocar um comentário aqui para ajudar, né? Bom, então eu já coloquei o botão Start Stop. Então a próxima função que eu vou ter que colocar vai ser ligar os meus alimentadores, porque eles não vão estar mais em modo automático, né? Eles não vão ficar mais forçados ligados direto. Vou ter que acrescentar ele aqui. Então eu vou colocar exatamente aqui no momento que eu aperto o botão comando início automático. Aí eu também vou ligar os meus alimentadores, que são essas duas setinhas verdes que estão aqui, né, alimentando a peça em cada esteira. Então ele já está mapeado aqui no Factor.io, né, nas minhas variáveis FO, DO, libera peça esteira 1. Então tá aqui, ó, DO libera peça 1. Vou colocar essa variável aqui em true. E eu também vou fazer a mesma coisa para o DO libera peça na esteira 2. Vou colocar ele em true também. Dessa forma, assim que eu entrar no modo automático, ele já vai liberar a peça e já vai iniciar o meu ciclo. Então ele vai para o máquina de estado 10, do 10 vai para o 20, do 20 assim por diante, até chegar aqui no final. Seria o último estágio dele, seria descer a garra 2. Só que aí eu quero fazer o seguinte, né? Na hora que eu mandar parar o meu programa, ou seja, na hora que esse comando início automático ficar em false, eu quero parar o alimentador também, né? Para eu, mais para frente ali, poder desligar o meu sistema sem peça nenhuma ali na esteira. Então eu tenho que achar aqui um ponto no programa, né? Para eu poder desligar os meus alimentadores. Seria o DO libera peça 1, DO libera peça 2. Eu vou colocar eles aqui embaixo, nessa parte aqui onde eu mando religar as minhas esteiras. Então aqui onde eu mando religar as minhas esteiras, eu vou verificar se meu comando liga automático ainda está presente ou não. Então se ele não estiver presente, nesse ponto aqui do programa, eu vou mandar desligar os meus alimentadores. Ou seja, se eu apertar o botão Stop, eu não quero mais liberar a peça aqui nesse ponto. Então eu vou colocar o seguinte comando, né? If comando automático, then, na verdade não seria if not comando automático, né? Ou seja, se eu não tiver mais esse bit presente, né? Ou seja, se eu apertar Stop, esse bit aqui do comando inicial automático, ele cair, então eu já vou decidir nesse ponto se eu quero liberar mais uma peça ou não. Então aqui eu vou colocar false, para poder parar de alimentar a minha esteira. Então eu vou colocar DO libera peça 1 na esteira 1 e na esteira 2 em false. O programa ainda não está completo, mas eu só vou fazer o download dessa modificação para poder fazer um teste, né? Então eu vou mandar fazer o download. Pode ver que eu não tenho peça nenhuma aqui na minha esteira, porque os meus alimentadores eles estão desligados. Então se eu apertar aqui o botão Start, aí sim eu estou aqui na máquina de estado 0, né? E aí sim eu vou liberar aqui os meus alimentadores. Então eu vou apertar o botão Start. Pode ver que ele já liberou os alimentadores. E a partir daqui o processo continua normalmente. Então agora eu vou apertar o botão Stop, né? Que seria parar o meu alimentador. Então mandei parar. Pode ver que até aqui ele está funcionando normal. Meus alimentadores são ligados. Você pode ver que na hora que ele religou a minha esteira, ele já desligou meus alimentadores, ó. Então ele terminou de montar a última peça, ligou a esteira, só que vocês vão ver que tem um problema aqui agora, né? Ligou a minha esteira, a peça caiu, só que a esteira ela continua ligada, eu teria que desligar ela, né? Pode ver que eu estou aqui na máquina de estado 20, então na máquina de estado 20 eu mando ligar as minhas esteiras, só que como eu não tenho peça nenhuma atingindo o sensor, por isso que minha esteira ela não desliga mais, né? Ela ficou ligada direto. Então nesse estado 20 aqui eu teria que criar alguma forma também de desligar minhas esteiras, né? Ou seja, se eu tiver aqui no estágio 20, né, eu não tiver mais com o meu comando início automático, eu teria que contar um tempo
aqui, né, para poder desligar minhas esteiras, porque senão a minha esteira ela vai ficar ligada direto. Então vou voltar aqui no meu programa, vou criar esse temporizador, né? Vou colocar aqui, ó, um tempo esteira. Vou criar essa variável do tipo tom. Vou chamar esse tempo esteira aqui no meu programa. Então eu venho aqui no meu programa, vou colocar aqui logo no início do meu programa, tempo esteira. Vou colocar um tempo já para ele aqui, né? Então vou colocar pt dois pontos igual a... Vou colocar um tempo aqui de 3 segundos. T, jogo da velha, 3S. E eu vou incluir esse tempo de esteira aqui na minha máquina de estado 20. Então assim que eu entrar na minha máquina de estado 20, eu vou já ligar esse temporizador. Então eu vou colocar aqui tempo de esteira, ponto in, né? Dois pontos igual a true. Aí se eu atingir esse tempo, quer dizer que não tinha peça nenhuma em cima da minha esteira. Então eu vou colocar aqui, ó, if tempo esteira, ponto q. Then, aí eu vou desligar o meu temporizador tempo esteira. Vou colocar tempo esteira.in, dois pontos igual a false. Aí aqui eu também vou desligar minha esteira 1 e esteira 2. Então eu vou pegar a esteira 1, colocar em false. Esteira 2 também vou colocar em false. Ou seja, passou os 3 segundos, eu vou desligar as duas esteiras e eu vou mudar a minha máquina de estado para o estado 0. Uma outra mudança que eu tenho que fazer também, né? Eu vou incluir esse desliga aqui no meu temporizador aqui também, né? Então, ou seja, se eu tiver no processo normal, eu vou chegar aqui nesse ponto. Então, na hora que ele detectar que eu tenho as peças aqui parado aqui na minha esteira, eu vou desligar esse temporizador. Senão esse tempo vai ficar somando e aí vai chegar uma hora que ele vai desligar pelo tempo também, né? Então, toda vez que se ele tiver peça, ele vai desligar o temporizador e vai continuar aqui na máquina de estado 30. Se ele não tiver peça, esse temporizador vai chegar no tempo dele, né? Vai contar os 3 segundos e aí ele vai desligar as duas esteiras e vai mudar a máquina de estado para o 0. Ou seja, ou ele vai executar essa parte do programa ou essa daqui. Posso até colocar um comentário, vou colocar aqui, ó, se não tiver peça na esteira. E aí ele vai contar esse tempo e vai executar essas ações que eu comentei. Então eu vou fazer o download no meu programa para ver se está tudo funcionando até aqui. Vou mandar fazer o download completo. Vou clicar aqui no botão Start para ver se está tudo funcionando. Então já vou clicar aqui no Stop. Vamos ver se ele funciona, vamos ver se ele vai funcionar, né? Ele terminou de montar a peça. Beleza, o alimentador já desligou. Só que aqui deu um problema, né? Ele estourou aquele tempo de 3 segundos que eu coloquei e já voltou aqui em minha máquina de estado para o estado 0. Ou seja, esse tempo aqui, ó, ele tem algum problema nele, né? Bom, olhando aqui meu programa, né? O problema está justamente aqui, né? Aqui eu mando desligar o meu temporizador, só que logo aqui na linha de baixo eu já mando ligar ele novamente, né? Então, esse liga aqui o esteira, ele tem que ficar aqui na primeira linha, ele não pode ficar lá no meio do programa, né? Se ele ficar aqui no meio, o que vai acontecer, né? Ele vai passar por essas linhas, ele vai mandar, nessa linha, ele manda desligar meu tempo, e logo abaixo aqui ele já estava mandando ligar novamente o tempo, né? Por isso que estava dando esse conflito. Eu acredito que dessa forma aqui já deva resolver. Então vou fazer um login novamente. Então agora está tudo certo. E se eu mandar religar a minha esteira, né? Então se eu mandar religar, ele volta a funcionar normalmente. Você pode ver que eu posso ligar, a qualquer momento eu posso mandar desligar também. Então ele vai funcionar normalmente. A única diferença agora, né, é o que eu preciso implementar. Os LEDs aqui, eles não estão funcionando, né? Então nem o LED Start, nem o LED Stop tá me indicando se a esteira está ligada ou desligada. Então eu vou implementar aquelas funções. Se vocês lembrarem lá no início do vídeo, assim que eu ligava a minha esteira, o meu LED verde ficava aceso. E assim que eu pressionava o botão Stop, o meu LED vermelho aqui ele ficava piscando, sinalizando que eu havia pressionado o Stop. Então eu vou acrescentar essas duas funções agora no meu programa. Então vai ser o liga o LED verde e eu vou piscar o LED vermelho se minha esteira estiver naquele processo de desligamento, né? Então eu vou começar pelo LED verde. O LED verde eu posso simplesmente comparar se minha máquina de estado está diferente aqui do estado 0. Porque se ele estiver no estágio 10, 20 ou qualquer um outro, significa que meu processo aqui está funcionando. Alguma coisa aqui na minha máquina está ligada. Se ele estiver em 0, a minha máquina está em repouso. Então, pela minha máquina de estado, eu já consigo saber, né? Se ele for diferente de 0, eu sei que ela está ligada. Então, o meu LED verde tem que estar ligado também. Eu vou colocar aqui no final do programa, vou colocar aqui, ó, saída do LED verde. Aí eu vou colocar um if, né? Se a minha máquina de estado for diferente de 0, diferente eu coloco esse símbolo de menor e maior. Então, se minha máquina de estado for diferente de 0, aí sim eu vou executar alguma função aqui, né? Que no meu caso aqui seria
ligar o LED verde. Então eu vou colocar o DO LED Start, que seria o meu LED verde, em True. Então se minha máquina de estado for diferente de 0, eu ligo o LED verde, se não, eu vou desligar o meu LED verde. Então eu vou colocar FO.DO LED Start em False. E agora eu vou criar a condição para o meu LED vermelho, então ele é um pouquinho mais complicado, né? Vou colocar ele aqui, ó, saída para o LED vermelho. Ou seja, o meu LED vermelho, eu só quero acender ele se eu pressionar o botão e durante o desligamento aqui da minha esteira. Então eu preciso saber se minha esteira está ligada ou não. Posso usar o mesmo comando que eu usei aqui em cima, né, da máquina de estado diferente de 0. Só que além de eu verificar se a máquina de estado está diferente de 0, eu preciso ver também se esse comando início automático ele também está em 0. Porque é ele que determina se a minha esteira está ligada direto ou se ela está desligando, né? Então se essa variável aqui estiver em false, quer dizer que ele está desligando. Então aqui eu posso colocar duas condições aqui nesse if. Então se minha máquina de estado estiver diferente de 0, coloco o end, e eu não tiver o sinal ali no comando início automático. Então eu coloco not, comando início automático. Aí sim eu vou ligar o meu LED verde, o meu LED vermelho. Então eu vou colocar aqui, ó, DO LED stop. Aqui eu vou colocar em true, mas eu já vou ter que fazer uma alteração, né? Porque eu não quero que ele fique ligado direto, eu quero que ele fique piscando nessa condição. E por enquanto eu vou deixar em true, mas eu já vou alterar ele. E aí eu coloco aqui, se não, eu vou desligar o meu LED verde. Meu LED vermelho, desculpa aqui, né? Meu LED stop. Beleza, então a lógica é essa. Então para fazer o LED piscar, né? Eu tenho um temporizador que ele já faz isso aí, né? Então existe um temporizador chamado Blink. Para adicionar esse temporizador, primeiro eu entro aqui em Library Manager. Aí eu venho aqui, ó, Add Library. E aí eu procuro esse temporizador que ele se chama Blink. Então na hora que eu digitar Blink, ele já encontra aqui, ó, Blink. Ele está dentro dessa biblioteca útil. Eu posso clicar duas vezes em cima dela, que ele já adiciona essa biblioteca aqui no meu programa. Então a partir de agora eu já posso usar aquela função Blink aqui no meu programa. Então eu vou criar uma variável aqui chamada piscaLED. O tipo dessa variável vai ser do tipo Blink. Então pode ver que ele já identifica aqui para mim, né, Blink útil. Como que esse Blink funciona, né? Vou colocar aqui no começo do meu programa. Vou apertar a tecla F2. Vou procurar aqui com o piscaLED que eu acabei de criar. Então ó, o piscaLED ele é do tipo Blink. Então o piscaLED ele tem aqui um enable. Então nesse caso aqui eu vou deixar ele sempre em true mesmo. Aí eu vou ter um tempo low e tempo high, né? O tempo low seria o tempo que ele fica desligado e o tempo high o tempo que ele fica desligado. Então eu vou colocar esse tempo aqui de meio segundo. Vou colocar um tempo de meio segundo tanto para o time low quanto para o timer high aqui, ó. E aí eu vou utilizar essa saída out para eu fazer o LED piscar, né? Para eu fazer um LED que eu quiser piscar. Então eu vou pegar essa variável piscaLED que eu acabei de criar. Então essa variável vai ficar direto piscando. E aí eu utilizo ela aqui no lugar do true. Então ao invés de eu mandar o meu LED ficar sempre ligado, eu vou fazer o meu LED ele copiar o status aqui do piscaLED. Então eu vou colocar aqui piscaLED.out. Bom, e agora eu vou testar meu programa para ver se está tudo funcionando até aqui. Mandar fazer o login novamente. Pode ver que minha variável piscaLED ele já está piscando aqui, né? Ele fica meio segundo ligado, meio segundo desligado. Então vamos fazer um teste aqui no meu programa. Mandei ligar, beleza? Pode ver que o LED verde está ligado agora, né? Sinalizando que minha máquina está ligada. E agora eu vou pressionar o meu botão Stop. Vou esperar a peça sair. Beleza, vou pressionar o botão Stop. Pode ver que agora ele entrou nessa condição aqui, nessa linha, ó, que eu apertei meu botão Stop. Aí meu LED vermelho está piscando, sinalizando que eu estou desligando aqui minha esteira. Assim que ele terminar de desligar, os dois LEDs têm que apagar. Vamos ver se está tudo funcionando. Beleza, então está tudo funcionando. Bom pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões, comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.